Olá pessoal, dando sequência a nossos vídeos preparatórios para informática voltado ao concurso público para atendente SUS, eu vou explicar nessa aula a navegação de internet, os seus conceitos e as suas funcionalidades básicas. Eu sou o Jorge Silva e esse é mais um vídeo do canal Infopapo. A navegação de internet. Bom, vamos lá. Depois que você garanta a sua conexão com a internet, tudo que você precisa é de um programa para navegar na internet mais adequado ao seu gosto ou às suas necessidades e de muita curiosidade. Mas cuidado com essa curiosidade, porque nem o céu é o limite para quem busca informações na rede mundial de computadores, o que pode ser perigoso, para que você seja, por exemplo, invadido por um ataque hacker ou adquirir um malware que possa devastar o seu equipamento. Para que você possa se precaver desses males, fique por dentro das dicas no meu vídeo sobre segurança da informação, que também é matéria para estudo de concursos públicos. Eu vou deixar o link aqui nas descrições desse vídeo para que você possa acessar depois, ok? E por que eu disse depois que você garanta a sua conexão de internet? Porque você precisa de meios físicos para garantir sua conexão de internet, um modem, um roteador, um sinal de uma operadora de internet, a configuração local e também a configuração no seu computador, tablet, notebook ou smartphone, seja lá o que você tiver. Se você quiser também saber mais sobre esse assunto, deixa seu comentário. Se você tiver curiosidade para saber qualquer assunto de informática, também comente, porque eu gosto muito de postar aqui assuntos de interesse de vocês, ok? Bom, no meu vídeo anterior, eu expliquei a vocês o que são navegadores de internet, ou browsers em inglês. Caso você não tenha visto a primeira aula, eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link também, ok? Bom, a gente já sabe que os navegadores são praticamente as janelas para o mundo virtual. E dentro dos navegadores, por exemplo, aqui, eu vou abrir o Internet Explorer. Por que eu estou usando o Internet Explorer e não um outro navegador? Porque ele está dentro da matéria recomendada para o estudo de concurso público do atendente SUS, ok? Esse Internet Explorer aqui é uma versão mais nova, a versão que eu tenho. Esse é o Internet Explorer 11, tá bom? Mas Internet Explorer é Internet Explorer. Primeiro eu vou explicar para você o que significa o que está aqui nessa barrinha. O nome desse endereço aqui completo é URL. O URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja uma rede de internet ou uma rede de intranet, e significa em inglês Uniform Resource Locator, o que em português é conhecido por localizador padrão de recursos. A URL também, que é neste caso, pode ser um link de endereço de um site. E o que a gente vê dentro dessa URL? Aqui, por exemplo, eu vou acessar o que geralmente eu acesso para dar como exemplo para vocês. O site do UOL. O uol.com.br é o endereço do site, mas a primeira coisa que a gente vê é HTTPS. O S significa que é um site que tem uma determinada segurança. Mas o que a gente precisa saber é o que é isso aqui, ó, que aparece na frente de todo site que a gente tentar acessar. Se, por exemplo, eu for aqui no site globo.com. Tá vendo? Globo.com, a mesma coisa. O HTTP é a sigla de Hypertext Transfer Protocol, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. Ele é um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores, principalmente na rede World Wide Web. O HTTP nada mais é do que um código internacional de internet que não precisa ser digitado por vocês, ok? Como a gente mencionou,
www, o que significa esse www? É World Wide Web, que significa teia ou rede de alcance mundial. É um padrão de linguagem de endereços virtuais. Alguns sites dispensam, tá? O www, mas na dúvida, sempre testa com ele, porque vai que de repente você seja direcionado para um outro site. Basta digitar um endereço qualquer no seu navegador, esperar que as informações sejam exibidas na tela e pronto. Você já está numa página. Se você tem computador, dependendo do seu sistema operacional, o que é um sistema operacional? É o Windows, é o Linux, é o Mac. Você pode usar os seguintes navegadores. Veja bem, eu vou citar os mais utilizados, tá bom? Internet Explorer, até uma certa versão do Windows você pode utilizar. O Google Chrome, o navegador do Google. O Microsoft Edge, que substitui o Internet Explorer a partir do Windows 10. O Mozilla Firefox é muito utilizado. O Opera ou o Safari. Eu recomendo você, com o tempo, conforme você vai adquirindo experiência com navegação de internet, experimente todos, um em cada época, para que você possa saber qual é o que se adequa mais ao seu perfil de navegação. Tudo bem? Vamos comentar um pouco sobre o que é isso tudo aqui. Ó. Eu acessei o do UOL, eu acessei esse. O que é um site ou um website? Como a maioria dos profissionais aí de desenvolvimento gosta de mencionar, um website. No contexto de comunicação eletrônica, website e site possuem o mesmo significado. Eles são utilizados para fazer referência a uma página ou a um agrupamento de páginas relacionadas entre si, que são comumente chamados de portais, certo? E eles são acessíveis na internet através de um determinado endereço. Como eu fiz aqui, coloquei uol.com.br, coloquei globo.com.br. E pode ser definido também como um local na internet identificado por um nome de domínio. Isso aqui é um domínio, globo.com, uol.com.br. É um domínio. Ele é constituído por uma ou mais páginas de hipertexto. Hipertexto é o formato de tudo que se tem na internet. E que podem conter textos, gráficos e informação em multimídia. Podem existir sites sobre filmes, notícias, jogos, pesquisa, humor, sites institucionais, sites religiosos, sites de compra e venda, sites de pornografia, dentre milhares de outros temas. Para que você comece a utilizar os navegadores de internet, eu digo porque os meus vídeos eles são voltados desde o usuário mais leigo, aquele usuário que está chegando agora na informática, para que não fique nenhuma dúvida. Então, para que você possa começar a utilizar os navegadores, é necessário você saber 3 dicas básicas. Como usar as setas de um navegador? Para que servem as setas? As setas é isso aqui, ó. Tá vendo? Geralmente fica localizado no canto superior esquerdo do seu navegador as setinhas. Elas servem só para isso, gente. Você pode voltar a uma página já visitada utilizando essas setas aí para frente ou para trás. Ficam sempre do lado da barra de endereços. Para que servem as setas? Para evitar digitação repetitiva dos endereços. Poxa, eu estava no site do UOL e eu fui para a Globo. Eu preciso digitar novamente? Se eu quiser ir para o UOL, uol.com.br, não, eu volto para o site aqui. Como que atualiza um site? Para atualizar o seu site, por exemplo, aqui tem algumas notícias que isso que eu vou dizer para vocês não acontece com o site do UOL, ok? O site do UOL ele se atualiza automaticamente numa janela de X segundos. Mas se a gente entrar no site aqui, por exemplo, OLX. O OLX é um site do que? Um site de compra e venda. Aí eu venho para cá. Estou aqui na página de anúncios recentes do OLX. Aí fico aqui olhando, ó, tem cachorrinho para vender, tem cama, tem a motinha aqui para vender, tem um freezer. Atualizar um site, você sempre vai clicar e procurar em cima, dependendo do navegador que você tiver, qual é o botãozinho que tem o símbolo de como se fosse uma reciclagem. Olha aqui, ó. Clicando em atualizar,
Olha que legal. Os anúncios mudaram. Quando eu atualizei o site, ele também atualizou as informações. Ou seja, um site como esse, ele é formado por anunciantes que anunciam o tempo todo. Então esses anúncios eles vão indo para uma escala de que vai ficando um anúncio mais em evidência e outro vai descendo, descendo, descendo. Então se eu atualizar, provavelmente daqui a alguns minutos, ou daqui a 1 minuto, esses anúncios aqui recentes, ó, já serão outros. Aqui, mudou. Veja bem, esses anúncios eles podem ter mudado por outros motivos também. Às vezes nos sites eles já têm na sua base de programação, cada vez que você sai dessa tela e entra em outra ou você atualiza, ele mostra de uma forma randômica, ou seja, de uma forma aleatória, os anúncios que precisam ficar na tela principal. Ok? Então essa aqui é a função do atualizar. Você, como o próprio botão ali está sugerindo, para atualizar você também pode utilizar a tecla do atalho do seu computador ou do seu notebook F5. Tá bom? Como parar um site? O botão parar e o botão atualizar é o mesmo nessa versão do Internet Explorer, mas na maioria das versões, eu vou deixar uma imagem aqui para você ver, o botão parar ele fica ao lado dos botões Homepage, que é início, e do botão atualizar. Esse aqui é o botão Homepage, que tem uma casinha. Ele vai para a página que está configurada como a sua página principal do seu navegador. No Google Chrome ele vai para a página principal do Google, porque a página principal do Google é a página padrão inicial desse navegador. A estrelinha ele mostra para vocês os seus favoritos. Esta engrenagem ela tem a mesma função do botão ferramentas, porque aqui é o botão configurações. Tem aqui um ícone sobre conte na sua opinião, tá vendo? Serve para porra nenhuma. Histórico de navegação. O conceito é muito simples. Os sites visitados ficam armazenados no seu computador, podendo ser visualizados de formas diferentes, dependendo do navegador que você estiver utilizando. Como que você faz para ver os seus históricos? Abre o Internet Explorer, vai na opção Exibir, barra do Explorer e Histórico. Ele vai aparecer aqui à esquerda. Mostra de segunda-feira, mostra da semana passada, mostra 2 semanas atrás, mostra aqui de 3 semanas atrás. Veja bem. É muito importante que você saiba que se alguém ou você mesmo limpar o seu histórico, você não vai conseguir visualizá-los quando você acessar aqui. E como é que você faz para, de repente, se você tiver a necessidade, como que você faz para limpar o seu histórico? Você vai abrir o navegador Internet Explorer, você vai clicar em Ferramentas, Excluir histórico de navegação. Ele te dá algumas opções aqui, tá vendo? Do que você quer preservar e do que você quer excluir. Se eu clicar aqui em excluir, ó lá, sumiu. Sumiu. Todo o histórico, tudo que eu naveguei, o meu filho navegou nessa máquina anteriormente, desapareceu. Por isso é muito importante que você tenha cuidado caso você tenha necessidade de ficar acessando os seus históricos. Entendeu? Muito importante isso. Agora eu vou comentar com você uma coisa curiosa. Mas Jorge, esse é o único jeito para não deixar rastros se de repente eu quiser ver algum conteúdo sem que ninguém saiba o que eu acessei? Não. Não. A melhor forma de você acessar um conteúdo qual você queira sigilo sobre essas informações no Internet Explorer não é ficar deletando toda hora seu histórico. Não é não. É pela navegação em Private.
A navegação em private, o próprio nome já diz, é a navegação no privado. Como que você faz para acessar? Clica ali em ferramentas, ó, aqui, ó, navegação em private. Você também pode acessar a navegação em private clicando, né, selecionando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as teclas do seu teclado Ctrl Shift e a letra P de private. Olha só o que acontece. Todo navegador tem isso, tá? Mas necessariamente não é nessa ordem que você vai acessar. Olha só o que o InPrivate diz para você. Ó. Quando a navegação InPrivate está ativa, estiver ativa, você verá esse indicador. Lá na sua barrinha lá em cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Para que você não confunda, que você, de repente, se você volta lá para o seu outro navegador, ó, esse aqui está aberto, ó. Se você acessar aqui, ó, um site de desenho animado, Cartoon Network, site da Cartoon. Acessei o site da Cartoon. Enquanto ele carrega aqui o site da Cartoon, está carregando aqui o site da Cartoon Network, ele está jogando alguns arquivos para dentro da minha máquina. E dentro desses arquivos do navegador, um deles é o histórico. Olha ele já aqui, ó, Cartoon Network. Ó. Se eu quiser vir para o LX, ó, clico aqui no LX, ele abre. Se eu quiser voltar para o site da Cartoon, clico aqui no link da Cartoon e ele vai para lá. Mas se eu estiver aqui, ó, navegando no InPrivate, tá vendo? O InPrivate fala o seguinte, ó, a navegação InPrivate evita que o Internet Explorer armazene dados da sua seção de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, históricos e outros dados. A barra de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão. E fala para você consultar a ajuda para mais informações. Para desativar a navegação InPrivate, basta fechar essa tela. Se eu quiser de repente acessar um site aqui, ó, por exemplo, eu vou acessar o site da Fox. Mas eu não quero que ninguém saiba que eu acesso o site da Fox. Ok, não, isso aqui é só dizendo que não tem uma ferramenta instalada. Vou abrir aqui o site da Fox. Abrir, tem Walking Dead, Heroes, The Handmaid's Tale. Aí tem aqui acesso. Entrei no site da Fox, naveguei, eu vou aqui na TV ao vivo. E nada, aqui ó. Só tá aqui os 3 sites que eu acessei não aberto, ó. O Bing, o Cartoon e o LX. Ele não cria aqui uma lista de histórico de sites que eu acesso no InPrivate. Fechei o InPrivate. Tá aqui ó. Nada ficou de rastro do que eu acessei no InPrivate, né? Então para que serve o InPrivate a grosso modo? Tá? Acessando o InPrivate você se protege e não toma aquela bronca da patroa quando quiser ver aquela tchutchuca de shortinho descendo até o chão no funk. E você não toma aquela dura do seu marido, né? Quando ele vê qualquer rastro daquele cara saradão pelado que você viu em algum site por aí. Entendeu? Então serve para isso. Desta mesma forma, todos os navegadores têm a sua seção privada, certo? A sua navegação segura, para que você não deixe nenhum rastro. Ok? Bom, a gente fugiu um pouco aqui do tema, mas vamos voltar, porque a navegação InPrivate ela acabou me mostrando aí 2 ferramentas muito importantes. São 2 itens que você pode se deparar em questões de concurso público. Então vamos lá. Arquivos de internet temporários. Certo? Os arquivos de internet temporários, o que chamamos de cache, já ouviu isso em alguém do seu escritório, do seu trabalho, falando, pô, tem que limpar o cache da minha máquina, certo? Esses arquivos temporários são usados pelo Windows Internet Explorer e pelo MSN Explorer, para armazenar o conteúdo das páginas de web no disco rígido do seu computador para uma visualização rápida. A intenção da Microsoft foi me vigiar? Não, não foi te vigiar.
A intenção da Microsoft é salvar arquivos de sites que você já visitou para que a próxima vez que você os visite, ele abra mais rápido, porque você já tem algumas informações desse site gravadas na sua máquina. Isso é um conceito que vem desde lá atrás na internet de escada, onde a gente precisava de uma solução para abrir páginas mais rápidas que não fosse depender só da velocidade da sua internet. Entendeu? Por que isso existe? Vamos falar um pouco sobre cookie. O cookie é um cara bem interessante, tá? Os cookies eles são arquivos de internet que armazenam temporariamente o que você, internauta, está visitando em toda a rede mundial de computadores. Eles geralmente possuem formato de texto e não ocupam praticamente nenhum espaço no disco rígido do seu computador. São arquivos de textos bem pequenos. Mas não há limite para quais informações os cookies possam armazenar, porque quem faz a solicitação desse armazenamento é o site que você está entrando em contato com ele. E como é que funciona esse cookie? Quando você visita um site pela primeira vez, ele envia um cookie como resposta para o seu navegador contendo o quê? As suas preferências em formato de texto. Esse pequeno arquivo fica armazenado em seu computador até que perca a sua validade. Enquanto esse cookie estiver salvo no seu PC, toda vez que você digitar o endereço do site, o seu navegador, ele vai enviar esse arquivo para o site que você está conectado. Dessa maneira, suas configurações são aplicadas de maneira automática. Então vamos lá. Você se depara muito com um cookie, por exemplo, no seu celular, ou navegando pela internet, ou dentro do Facebook, quando você vê propagandas de itens que são os mesmos que você pesquisou na internet. Por exemplo, eu vou pesquisar, eu quero comprar uma camiseta do Homem-Aranha. Pesquisei, fui num site, pesquisei um site de compra. Poxa, que legal, as camisetas do Homem-Aranha, mas não vou comprar agora não, porque está muito cara. Aí você começa a navegar no Facebook. Quando você vê, caramba, olha a propaganda do Facebook, que coincidência, camisetas do Homem-Aranha. Aí você entra no site, por exemplo, quero baixar um filme. Você sabe que site para baixar filme de download é cheio de propaganda. Quando você olha lá e fala, caramba, olha as propagandas que tem no site hoje, só camisetas do Homem-Aranha. Por quê? Você visitou um site para pesquisar camisetas do Homem-Aranha, esse cookie reconheceu a sua preferência e quando você navegou pelos outros sites que tem propaganda, ele puxou da sua máquina a informação de que você teve interesse em comprar uma camiseta de Homem-Aranha. Olha que coisa incrível, a publicidade na internet. Não faz isso. Terrível para alguns, né? Mas para quem trabalha com vendas é ótimo. Porque uma hora você, como tem o interesse em comprar aquele item, vai acabar aparecendo para você um anúncio sobre aquilo num preço que você fala, olha, nesse site aqui o preço está bacana, eu vou comprar. Aí você compra. Alguns cuidados que você tem que ter com o uso de cookies, tá? Eles devem ser usados com cautela em computadores principalmente de uso compartilhado. Numa lan house. Principalmente quando você precisa usar uma conta de e-mail numa lan house, por exemplo. Uma pessoa que usar o PC depois de você pode ter acesso aos seus e-mails simplesmente por entrar no mesmo site que você entrou. Logo, nesse tipo de máquina é fortemente recomendado que os cookies sejam apagados após o uso. Algumas lan houses têm um software já automático que quando você desloga da sua sessão ele limpa, tá? As lan houses mais conceituadas, né? Porém, a gente precisa também falar algumas coisas que desmistifiquem os cookies. Caso um dia você ouça falar, ou se você já ouviu falar. Né? A primeira delas diz que o cookie pode transmitir vírus. Não é verdade. O arquivo de texto é muito pequeno. Ele não permite que nenhuma ameaça entre nele. E uma outra lenda diz que cookies monitoram e-mails de sites alheios. Isso também é mentira. Okay? Bom, quando ali no InPrivate, o InPrivate fala para vocês outros dados, ele se refere a qualquer rastro que a sua navegação pode deixar que um usuário avançado, um cara que tem o conhecimento que eu tenho, possa descobrir como um arquivo de log, por exemplo. Um arquivo de log é um arquivo que quem tem um conhecimento específico de TI ou de informática consegue identificar, saber que tipo de arquivo de log é aquele, ok? Vamos falar um pouco sobre favoritos.
Os favoritos são links que se guardam no navegador para serem consultados, abertos ou enviados mais tarde. Certo? Você pode adicionar um site nos favoritos. Por exemplo, esse site aqui que eu estou, da Cartoon Network, certo? Para que eu possa adicionar ele nos favoritos, certo? Eu vou aqui em favoritos, ó, adicionar a favoritos. Ou eu posso adicionar uma barra de favoritos. Se eu adiciono ele a favoritos, ok, adiciono. Como que eu faço para visualizar os favoritos? Da mesma forma que eu visualizei o histórico. Na barra eu vou clicar em exibir, barras do Explorer, favoritos. Eu coloquei o Cartoon Network aqui agora há pouco, tá vendo? Se eu quiser adicionar ele à barra de favoritos, adicionei a barra de favoritos. Ó. A barra de favoritos ela é uma barra que fica aqui, ó. Adicionei o outro, Bing, Cartoon, ela fica aqui em cima. Posso deixar ela habilitada ou eu posso deixar ela desabilitada. Ó. Clicando aqui com o botão direito, eu habilito e desabilito todas as barras que eu quero deixar ativas ou inativas no Internet Explorer. Tirei a barra de favoritos. E fechei os favoritos ali. Impressão de páginas. Para imprimir uma página, é muito simples. Com o seu navegador aberto, você vai selecionar as teclas do seu teclado simultaneamente Ctrl e P, que significa Print. Ele abre automaticamente lá, ó, imprimir. Ou você vai selecionar Arquivo, Imprimir. Se você estiver na dúvida com relação a como será a impressão da sua página de internet, clique em Arquivo, Visualizar impressão. Eu costumo sempre, quando eu tenho que imprimir algo da internet, eu vou primeiro nesta tela. Imprimir algo da internet, às vezes, não é muito fácil. Ele não pega, geralmente, o que você quer de forma correta. Aqui eu consigo ir para frente ou para trás para ver as páginas como elas serão impressas. Aparentemente, se eu tivesse interesse em imprimir essa página desse portal, está razoável. Porque automaticamente, ó, esse navegador ele entrou nessa opção aqui, ó, reduzir para caber. Se eu coloco aqui 100%, as páginas ficam totalmente cortadas, distorcidas. Espero que eu tenha contribuído aí com um pouco de conhecimento sobre navegação de internet para você que precisa prestar um concurso público, necessita dessas informações, principalmente para na hora de selecionar lá a resposta certa, você conseguir fazer a melhor escolha, ter uma boa pontuação no seu concurso. E não esqueça, tenha fé no seu potencial porque você vai atingir os seus objetivos, ok? Eu sou Jorge Silva e este foi mais um vídeo do canal Infopapo. Até a próxima aula. Make the ground shake.